Olá, caros alunos! Estamos aqui hoje com o vídeo da segunda competência. Hoje vocês vão conhecer a operação da cadeia de suprimentos. Começaremos com o conceito de cadeia de suprimentos segundo o estudo de uso da área. Ele diz que é a integração dos processos de negócios, desde o fornecedor original até o usuário ou cliente final, gerando produtos, serviços e informações que agregam valor para o consumidor. Ao longo deste vídeo, vocês verão em alguns momentos o nome valor e veremos mais à frente como ele vem sendo utilizado nos mapeamentos das cadeias de valor ou do fluxo de valor, que é uma ferramenta comumente utilizada para se estudar partes, elos ou até mesmo uma extensa cadeia de suprimentos. Segundo Radin Sanders, é uma rede de atividades que entrega um produto acabado ou serviços ao cliente. Então, a cadeia de suprimento, é uma rede de várias atividades que vão, conforme o conceito anterior, desde o cliente até o fornecedor dos insumos, com o objetivo de atender os clientes. Uma coisa importante de frisar aqui é lembrar de algo que vimos lá no conceito de logística, quando vimos que a logística ela coordena não só recursos físicos, mas também informações. Aqui, neste desenho, nós vemos uma imagem do que pode representar este conceito. Os recursos, eles existem e são físicos, ou seja, são facilmente visíveis. Você consegue colocá-lo dentro de um desenho, consegue colocar limites nele. Você sabe quanto é a capacidade da empresa, quanto é a capacidade do fornecedor, quais os insumos devem ser utilizados. No entanto, não se deve esquecer das informações que estão relacionadas a esses recursos. A manutenção, a formação da base de dados de informações auxilia muito no processo de melhoria dos elos da cadeia de suprimentos. Falando em elos da cadeia de suprimentos, alguns autores afirmam que a cadeia de suprimentos é formada pelos elos fornecedores, transportadores, empresas externas, departamentos internos e sistemas de informação. Resumindo e dividindo esses elos em três grupos, nós teríamos o grupo dos fornecedores externos, dos distribuidores externos e das funções internas da empresa. Neste exemplo, que foi extraído do caderno de estudo de vocês, que eu espero que vocês estejam lendo com bastante atenção, nós vemos aqui uma empresa de laticínios. Vemos aqui quais são as funções internas dessa empresa, que são o processamento de laticínios, a operação da embalagem em si, ou seja, envasar esse produto, e se relacionar tanto com os distribuidores externos, que são os supermercados varejistas que vendem aos clientes, como também os fornecedores externos. Como citado há pouco, nós vamos ver agora um pouco mais sobre o conceito de valor, ou melhor, de uma cadeia de valor. Segundo Barney e Hesterly, a cadeia de valor de uma empresa é um conjunto de atividades empresariais a que ela se dedica para desenvolver, produzir e comercializar seus produtos e serviços. Aqui temos uma imagem da cadeia de valor genérica de Porter, citado no livro de Barney e Hesterly. Vocês podem ver aqui uma semelhança entre as atividades primárias e de apoio da logística citadas por Balow. Neste caso, porém, essas atividades aqui são as atividades que abrangem toda uma organização. As atividades também são divididas entre atividades primárias e, neste caso, as atividades de apoio tomam o nome de atividades do suporte. As atividades de suporte se dividem em atividades de infraestrutura, tecnologia, administração e desenvolvimento de recursos humanos. O que isso significa? Que, dentro da atividade de administração e desenvolvimento de recursos humanos, por exemplo, nós podemos ter a atividade de treinamento de funcionários que atuam na cadeia de suprimentos, funcionários que atuam na área de compras, funcionários que atuam na área de logística, de distribuição ou até mesmo de produção, ou funcionários que lidem com os clientes. Todas essas atividades de treinamento estão dentro do campo aqui, administração e desenvolvimento de recursos humanos, dentro de atividades de suporte. Em tecnologia, nós podemos afirmar que
o desenvolvimento de novos insumos, o desenvolvimento de novos produtos ou matérias-primas que possam ser utilizadas nos produtos a serem fabricados, faz parte deste grupo. E aqui nas atividades primárias, nós temos atividade de compras, manutenção de estoque, manuseio de materiais, produção, armazenagem, vendas e marketing e suporte ao distribuidor e atendimento ao consumidor. Percebam que as atividades citadas nessa cadeia de valor genérica para toda a organização de Porter têm extrema relação com as atividades primárias e de apoio citadas por valor do meio da logística, centralizado em logística. Agora, caros alunos, nós vamos ver um tema que tem total relação com logística e tem sido muito tratado hoje nas empresas. É o Lean Manufacturing, ou Sistema Toyota de Produção, que eu inclusive já citei no primeiro vídeo para vocês. Um dos pilares do Sistema Toyota de Produção é a redução de desperdícios. E dentro desta filosofia, eles citam 7 principais desperdícios. O primeiro deles é a superprodução, ou seja, sugere-se que se não é necessário produzir aquele produto naquela quantidade, isso não seja feito, pois o sistema atual de produção recomenda que sejam produzidos lotes menores, para que só se produza a quantidade realmente necessária naquele momento. Não se façam lotes maiores do que é necessário, não se faça superprodução. Esse desperdício tem relação com o estoque. Justamente, se a empresa produz a mais do que ela precisa atender naquele momento o cliente, entregar naquele momento ao cliente, então ela vai ficar com parte disso no estoque. O estoque é considerado um desperdício também. Em muitos casos, como nós veremos lá na frente no exercício que vamos fazer citando estoque, o estoque é realmente necessário, é um desperdício necessário. No entanto, ele pode ser diminuído e deve ao mínimo que seja necessário, realmente preciso. O tempo de espera, que é um outro desperdício, é relativo à eficiência das máquinas e dos equipamentos. Se uma pessoa, um operador ou o próprio equipamento fica parado um tempo ou gera-se uma fila de espera para poder entrar naquele equipamento, tem-se aí um desperdício. O transporte faz referência à movimentação de materiais, ao transporte de materiais. Entende-se que, se um produto vai ser consumido em determinado local e ele é produzido em outro, ele precisa ser transportado para esse local. Então, faz parte da cadeia das empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos da Toyota uma prática de manter os fornecedores próximos à montadora da Toyota mesmo, para reduzir esse transporte, esse tempo de transporte que é considerado um desperdício e de movimentação de materiais. A movimentação em si, ela se refere à movimentação da pessoa. Muitas vezes o funcionário trabalha aqui e o insumo que ele precisa está aqui. Então, essa movimentação é um desperdício. Por isso, sugere-se, conforme vocês viram no caderno de estudos, o uso muito forte do 5S da organização, de forma que o que for ser utilizado esteja próximo de quem vai utilizar. Temos também as questões de processo. Um exemplo que pode ser citado aqui é a inspeção de qualidade. Muitas vezes, um processo é um desperdício dentro da operação produtiva, mas ele é necessário. Nas empresas Toyota, eles fazem o máximo para que um outro desperdício não aconteça, reduzindo também essa questão do desperdício de processo, que é o de produtos defeituosos. Ora, se nós temos um produto que sai de uma linha com defeito e vai para outra, não se confia no produto entregue por essa linha e então muitas vezes se coloca uma atividade de inspeção de qualidade, que parece manter um inspetor muito ocupado, mas na realidade é um desperdício. Vamos a um exemplo prático. Imagine que nós temos 3 produtos a serem entregues. Eles devem ser sempre entregues de uma linha para outra, com a face azul na frente, vermelha na lateral esquerda e branca aqui em cima. Desconsidere as outras cores, para facilitar o exemplo. Aqui, esse produto está com a face azul para frente, vermelha ao lado e branca em cima, e este também. Esse produto é feito em determinado equipamento e só deve passar para a etapa seguinte do processo se estiver nessas condições. Imagine, porém, que esta última peça saiu com um defeito. Ela foi produzida deste jeito, com a face azul, mas com uma parte na cor branca. E que essas 2 peças passaram para a etapa seguinte e esta também. O que vai acontecer lá na frente
quando os clientes quiserem comprar esse produto, mas perceberem que esse produto contém uma falha. Provavelmente este produto será devolvido ao processo produtivo, haverá um retrabalho para consertá-lo, talvez até a perda de alguns insumos, e ele vai voltar ao processo. Se houvesse uma etapa de inspeção de qualidade, pode ser que esta falha fosse percebida ainda dentro da empresa e que esse produto retornasse ao processo. Seria um produto defeituoso que geraria um desperdício, o retrabalho. No entanto, não geraria o transtorno de um produto com falha e ao cliente. O que o sistema Toyota de produção pratica é: só se produz item bom, item conforme as especificações de qualidade. Então, se o produto aparece assim no processo, ele não segue nem mesmo para a etapa seguinte. Ele volta, se houver como ser retrabalhado, será. Mas nem para a etapa seguinte ele segue, para evitar que todo aquele trabalho das etapas seguintes também seja perdido. Após esse exemplo, nós vamos ver o conceito de mapeamento do fluxo de valor, ou, como ele é comumente conhecido, VSM, Value Stream Mapping. O mapa do fluxo de valor lhe permite identificar cada processo ou fluxo, retirando-os dos domínios confusos e esquecidos dos bastidores da organização, e construir uma completa cadeia de valor de acordo com os princípios enxutos. Qual a ideia do mapeamento do fluxo de valor? Mapear desde o momento da demanda do cliente, do pedido do cliente, quando esse pedido é posto no sistema e entra na empresa, passa pela área de controle de produção, a programação de produção é enviada para a fábrica e a programação de compras é enviada para os fornecedores. Ou seja, esse mapeamento abrange desde o cliente final até os fornecedores, como citado no conceito de cadeia de suprimentos lá na frente. É importante envolver vários elos dessa cadeia de suprimentos para que se tenha um mapeamento do fluxo de valor realmente completo e que abranja todas as áreas que fazem parte destas cadeias. Temos aqui um exemplo de mapeamento do fluxo de valor. Este exemplo é um exemplo de uma montadora São Jorge. Esta montadora, ela tem fornecedores de aço, aqui temos o exemplo do Aços São Paulo, e algumas etapas. Ela faz peças para montadores de automóveis. Então nós temos aqui estamparia, solda 1, solda 2, montagem 2 e expedição. Todos esses quadrados aqui de baixo são etapas do processo produtivo. O que vocês têm que saber é que o sentido do mapeamento do fluxo de valor ocorre da direita para a esquerda. Vejam os sentidos das setas. A parte superior do mapeamento de valor se refere ao fluxo de informações. Então, o que vemos aqui? Uma informação seguindo da montadora, um pedido diário enviado eletronicamente. Essa seta com essa dobra aqui significa que foi enviado eletronicamente. Lembre-se, leiam os cadernos de estudo, o caderno de estudo de vocês. Lá tem uma legenda dessas imagens, dessas figuras. Então, ele envia um pedido diário que entra na área de controle de produção da montadora e, por sua vez, essa área de controle de produção calcula o MRP, ou seja, o planejamento de necessidades de materiais, e envia o pedido para o fornecedor. Tudo aqui em cima, pelo que vocês viram, foi fluxo de informação. Assim como a programação semanal enviada do controle de produção para todas as etapas produtivas e do controle de produção com a programação diária de entregas para a área de expedição. Aqui embaixo, o fluxo corre da esquerda para a direita, uma vez que a matéria-prima entra aqui na primeira etapa do processo, segue sendo beneficiado, ou seja, transformados os insumos são, e ao final tem esse produto final que é entregue aos clientes. Lembram-se da legenda que eu citei? Está aqui a imagem dela e é uma imagem que também está no caderno de estudos de vocês. Vamos agora ao exercício. O exemplo que veremos é de um mapeamento do fluxo de valor da empresa Alfa. Lembram dela? Aquela empresa de materiais de construção que vimos na competência 1. Vamos lá. Nós temos aqui o mapeamento do fluxo de valor da empresa Alfa. Vocês podem notar aqui a empresa, a entrada de pedidos que ela tem, dos clientes entram aqui, passa essas informações, esse fluxo de informações é enviado para o controle de produção, que por sua vez faz os pedidos para os seus fornecedores.
Em alguns casos, o fluxo de valor, ele tem aqui o próprio cliente, certo? Aqui nesse caso aqui é a alfa, mas poderia ser um outro cliente e aí embaixo apareceria a demanda desse cliente. Aqui nós temos um exemplo simplificado. A alfa, então, é cliente dos fornecedores de areia, uma vez que a alfa é fabricante de materiais de construção. Aqui em cima nós temos o fluxo de informação, que vai da direita para a esquerda. O fornecedor de areia faz entregas para a alfa às terças e quartas. Essas entregas, ao chegarem, formam um estoque, pois a alfa tem um programa de compras que faz com que ela tenha sempre 9 dias de estoque, que equivale a 9.000 kg de areia. Este desenho significa um estoque. O fluxo de materiais vem da esquerda para a direita. Aqui nós temos a primeira parte do trabalho. Depois temos a montagem e depois temos a expedição. A primeira etapa é o beneficiamento em si do produto da areia. Depois, essa modelagem, não montagem, modelagem, é o que faz as vigas terem os formatos que os clientes pedem. E a expedição é a saída dos produtos. Nós temos aqui, então, uma linha que demonstra o tempo dessas etapas. Aqui no beneficiamento, o tempo desta operação é de 1 hora. Já na modelagem, também de 1 hora. E os estoques também têm os tempos registrados aqui. Uma coisa importante no mapeamento do fluxo de valor é que todos os tempos contam para se calcular ao final o lead time total e o tempo de processamento. Então, se há 9 dias da matéria-prima aqui, 1 dia do produto semi-elaborado depois do beneficiamento, 1 dia do produto pronto depois da modelagem, significa dizer que o tempo total, ou seja, o lead time total desse processo, nesse mapeamento de fluxo de valor, é de 11 dias e 2 horas. Mas, se nós considerarmos apenas o tempo de processamento real, nós teríamos apenas 2 horas de processamento real. 1 hora do beneficiamento e 1 hora da modelagem. O que nós vemos aqui, podemos ver aqui, é o conceito de Value Added e não Value Added. São atividades que existem e a elas podem ser atribuídos esses conceitos. Uma atividade Value Added é uma atividade que agrega valor ao produto. E uma atividade não Value Added não agrega valor ao produto. Digamos que dentro da etapa de modelagem existe um funcionário, como tem aqui o símbolo, e na área de beneficiamento existe outro funcionário. Porém, dentro desta área de modelagem, todas as vigas são feitas apenas por equipamentos. Este funcionário, ele atua aqui como um inspetor de qualidade. Digamos que, desta 1 hora aqui, este inspetor de qualidade tome meia hora para fazer a inspeção dos produtos. Como falamos antes, a inspeção de qualidade é um desperdício. Muitas vezes necessário, sim, mas não deixa de ser um desperdício por isso, como, por exemplo, os estoques, que são necessários, devem ser reduzidos ao máximo possível, mas não deixam de ser desperdícios por isso. Então, nós podemos dizer que dentro da atividade de modelagem, existe uma atividade considerada NVA, que não agrega valor ao produto. E ações podem ser feitas para que esta atividade seja reduzido o seu tempo. Digamos que esta atividade que durava meia hora, agora não vai ser mais necessária, porque a atividade de beneficiamento se comprometeu em não passar nunca produtos defeituosos para a etapa seguinte. Isso significa que a área de modelagem só vai receber produtos bons, logo não seria necessário um inspetor de qualidade. Lógico que esse tipo de decisão cabe a cada organização, não se pode generalizar. Trata-se aqui de um exemplo. Vamos ver agora no slide como ficaria o resultado de uma ação como essa. Aqui no primeiro slide nós temos o exemplo da empresa Alfa e todo o fluxo dela com o tempo que já vimos. Lead time total de 11 dias e 2 horas e tempo de processamento de 2 horas. Vimos o conceito de VA e NVA, que se referem às atividades que agregam valor e as que não agregam valor. Algumas atividades que não agregam valor podem ser eliminadas do processo, mas há outras atividades que não agregam valor, mas que não podem ser eliminadas do processo por tomada de decisão da companhia, como a inspeção de qualidade em algumas áreas, por exemplo. Aqui nós temos o exemplo que citamos.
Dentro da modelagem, reduziu-se em meia hora, pois a parte de inspeção da qualidade foi retirada. E aqui foi acrescentada ainda uma outra ação. Imagine-se que esse fornecedor de areia da Alfa é um fornecedor próximo, parceiro, e foi negociado com ele que ao invés de fazer as entregas só às terças e quintas, ele faria as entregas diariamente. Então, a Alfa tinha condições de reduzir o seu estoque de areia para 2 dias, que equivale a 2.000 quilos. Sendo assim, o novo lead time total passaria de 11 dias e 2 horas para 4 dias e 1,5 horas. Assim como o tempo de processamento reduziria bastante e cairia para 1,5 horas. É isso, caros alunos. Espero que tenham entendido o assunto passado. Estudem o caderno de estudos e vão ao polo presencial para fazerem as atividades. Bons estudos!